Boa noite. No primeiro Globo Repórter do ano 2000, você vai descobrir o Brasil que ainda não foi descoberto. Lugares onde o nosso país ainda é igual à terra encontrada 500 anos atrás. Nossos repórteres viajaram por este Brasil desconhecido durante um ano e gravaram fenômenos nunca vistos. O mais belo pássaro brasileiro, o galo da serra, o misterioso Irapuru, a onça parda, os botos selvagens. É o que você vai ver no programa desta noite, uma produção da EPTV, afiliada da Rede Globo. Há 500 anos, o Brasil era assim. Verde. Um imenso manto de matas e florestas cobria nossa terra, que pouco a pouco foi sendo descoberta. Uma intensa transformação que até hoje não parou. A 830 quilômetros de altitude, os olhos de satélite são testemunhas. O Brasil está mudando de cor. E a floresta perdendo seus mistérios e segredos. 500 anos de colonização, muitos ambientes foram erradicados antes que a gente conhecesse tanto a parte florística que os compunha, assim como os animais que tinham muitas vezes a sua área de distribuição muito restrita e circunstanciada a esses ambientes que vieram desaparecer ao longo da ocupação. Existem hoje no Brasil lugares que são desconhecidos? Seguramente, muitos. A gente, trabalhando com imagem de satélite, tem a ocasião de ver regiões onde a gente tem certeza que o homem nunca colocou o pé. E é atrás de fenômenos desconhecidos e de lugares ainda não explorados que nós vamos agora. Nos preparamos para um voo em direção ao rio Araguaia, na divisa do Mato Grosso e Goiás. O bimotor vai nos levar até São Félix do Araguaia. 4 horas e meia de viagem até alcançarmos uma extensa área de planície, onde o Araguaia e o rio Javaé, ou braço menor do Araguaia, formam a maior ilha fluvial do mundo. A Ilha do Bananal, com cerca de 350 quilômetros de ponta a ponta. Nós vamos partir de São Félix do Araguaia. Temos 6 dias para conhecer a Ilha do Bananal. É muito pouco tempo devido ao tamanho da região. Nós estamos em maio, final da cheia, e é nessa época que ocorre um confronto muito intenso entre presas e predadores no rio. É atrás desse confronto que nós vamos subir o Araguaia agora. E só precisamos de muita sorte. Vambora! Com o baixar das águas, o Araguaia revela em quase toda a extensão praias de areia fina, onde quase sempre é possível avistar jacarés tomando sol. Nesse período de seca, recebe visitantes pantaneiros, colheireiros, tuiuius. 20 minutos navegando e alcançamos um dos principais afluentes do Araguaia, o Rio das Mortes. Apesar do nome, esse rio funciona como um berçário de peixes por causa da grande quantidade de lagos marginais. A mata ciliar preservada revela a vida. Com o rio mais baixo, Pacus Manteiga tem que fazer malabarismo fora d'água para se alimentar das folhas de saram. De morte o rio só tem um nome. Antes disso se chamava Rio Manso.
trajeto um morador da floresta difícil de ser encontrado e que não tem nada de manso, resolve aparecer de repente. Uma onça. Bicho de poucos amigos, assim que nos percebe, sai em disparada na praia de uma ilha. No barco, correria. A onça atravessa um canal do rio em direção a outra ilha. E se embrenha na mata rapidamente. De barco, cercamos a ilha, na tentativa de levar o bicho a atravessar o rio na parte mais larga. A ideia dá certo. É a nossa chance de filmar de perto em estado selvagem o segundo maior felino das Américas. Chegar assim pertinho de uma onça, só mesmo dentro d'água para a gente ter segurança. E encontrar com ela nessas condições é uma questão de muita sorte. Essa espécie ocorre nas 3 Américas. Nos Estados Unidos é chamado de leão da montanha ou puma americano. E no Brasil, onça parda ou sussuarana. E é preciso manter uma certa distância para não correr o risco de levar uma patada desse felino, né? A onça parda só perde em tamanho para pintar. Pode atingir 120 quilos de peso e medir 2 metros. Esse exemplar não é tão grande. Pode ser ainda jovem ou uma fêmea, que nessa espécie é menor que o macho. Pequena ou grande, o bicho impõe respeito. A posição das orelhas não deixa dúvida. A onça não está gostando da nossa presença. E se revela uma excelente nadadora. Não para um só minuto. O olhar assustador mostra determinação em alcançar a margem e, ao mesmo tempo, nos observa. As patas vão num ritmo contínuo. Quem ousaria querer desviá-la do seu caminho? Se nos aproximamos um pouco mais, a reação é instantânea. É um aviso que assusta. Só acompanhamos ao lado. Não vamos bloquear o caminho. Mas quem consegue manter distante um cinegrafista atrás da melhor imagem? Encosta nela, por favor. O encontro foi cara a cara. Felizmente, a onça preferiu seguir seu caminho na mata. No rio, nenhum sinal de cardume. Voltamos para subir mais um trecho do Araguaia. Continuamos em busca dos grandes cardumes. Seu Pedro, nosso guia, vive há 22 anos no Araguaia e está confiante. Eu não tenho nem ideia, mas tem milhões de peixes em cardume desse aí. Você vai ver. Ao contrário do que muita gente possa pensar, a formação de cardumes nesta época não tem nada a ver com a migração anual de reprodução. Os peixes se concentram agora por um outro forte motivo. E não demora muito, encontramos um cardume dos grandes. Nessa época em que a chuva para, o rio Araguaia volta ao leito normal. E os peixes que estavam nas áreas inundadas e nas lagoas marginais também voltam para o rio, mas aqui eles encontram um problema: grandes bagres e principalmente botos com muito apetite. Por isso eles desenvolvem uma estratégia de defesa. Procuram locais de água rasa, como esse aqui, onde os peixes grandes e os botos não conseguem entrar. É nessa época que aqui, em locais como esse, ocorre o fenômeno da dança das águas. Toda essa água crespa que a gente pode observar está assim por causa do movimento de cardumes. Não muito distante, em águas mais profundas, dezenas de botos nadam calmamente. Não parece,
mas eles estão esperando a saída do cardume. Personagem de lenda amazônica, o boto nunca é visto como um predador. Parece um animal extremamente dócil. Enquanto isso, na água rasa, o cardume também parece estar seguro. Parece, mas toda essa calmaria está prestes a terminar. Apesar da estratégia de defesa parecer perfeita, os peixes não podem ficar muito tempo na água rasa, principalmente porque aqui o fundo só tem areia. Eles precisam migrar atrás de alimento. Chega a hora de enfrentar o perigo. E os botos estão sempre esperando esse momento. Aqui a gente vê um cardume tentando se afastar e sendo atacado pelos botos. A dança das águas segue rio acima. A movimentação dos botos aumenta. Eles agem em grupo. Vão cercando, encurralando o cardume. De repente, uma onda aparece. A imagem de dócil dá lugar à ação do predador. São rápidos como torpedos. Lembram tubarões. E os ataques são fulminantes e precisos. Os peixes saltam fora d'água na tentativa de escapar. Veja esse boto. Ele nada de lado para ganhar mais agilidade. A dança das águas se transforma em uma luta pela sobrevivência de ambas as partes. São imagens fortes, cruéis e, ao mesmo tempo, bonitas. Flagrantes da lei da selva no mundo das águas. Um fenômeno nunca antes filmado. Mas antes de qualquer coisa, um exemplo natural da vida selvagem no Araguaia. A maioria dos peixes do cardume consegue escapar. De barriga cheia, os botos voltam a nadar nos remansos. O Araguaia agora tem de novo a calma aparente. Pelo menos até o próximo confronto. A ave mais bonita do Brasil. Um pássaro que brilha como ouro. O galo da serra. Um bicho nunca filmado antes. A seguir. Dos pequenos e rápidos beija-flores, as emas, os ornitólogos já identificaram cerca de 1.700 espécies de aves no Brasil. Um número que continua crescendo, mas que está seriamente ameaçado. As aves são os primeiros animais a desaparecer frente às agressões ao meio ambiente. Mesmo uma perturbação pequena vai afetar uma outra espécie de aves. Isso vai aparecer antes do que o habitat se degrade realmente. Professor, na sua opinião, qual é o pássaro mais bonito do Brasil? Isso é muito difícil de dizer. Cada espécie tem o seu charme. Algumas espécies combinam uma plumagem fora do comum com uma série de comportamentos na corte que também são absolutamente extravagantes. Então, eu diria que o galo da serra é, neste quesito, hors concurso. Estamos caminhando no norte da floresta amazônica, numa região próxima a Presidente Figueiredo, a terra das cachoeiras. Nosso objetivo, encontrar o galo da serra. A ave mais bonita do Brasil é tipicamente amazônica, mas vive em regiões
muito específicas. O galo da serra habita áreas altas da Amazônia, escarpas cobertas por florestas onde existam rochas em abundância, como essa aqui. É justamente nas fendas e buracos das rochas que a fêmea do galo da serra costuma construir o ninho. O período de reprodução vai de novembro a fevereiro. Nós estamos em novembro, numa reserva particular do patrimônio natural, um lugar muito preservado. E aqui, alguns ornitólogos já avistaram o galo da serra. Nós vamos só precisar de paciência e muita observação para encontrar um deles, já que a floresta aqui é muito fechada. Com a gente atrás do bicho estão um guia de selva e um ornitólogo. Vamos seguindo mata dentro, fazendo paradas de olhos e ouvidos bem atentos. Mas nenhum sinal do bicho. Sempre que a gente caminha na floresta, a gente não consegue enxergar quase nada. E a impressão que se tem é que a gente está sendo observado o tempo todo. O galo da serra é um bicho arisco. Mas a gente não consegue caminhar sem fazer barulho por causa da quantidade de folhas que tem no chão. Mudamos a estratégia. O ornitólogo reproduz num gravador o canto do galo da serra, numa tentativa de atrair o pássaro. De repente, um outro piado. Um vulto alaranjado voa rapidamente pela floresta. E mais outro. Começa uma brincadeira de esconde-esconde. Mal a câmera enquadra e ele voa. Quando o pássaro para um pouco, está sempre atrás de algum galho. De longe e de costas, temos mais chances. A beleza das penas das asas se mostra. Mas ele foge de novo. Além de bonito, o galo da serra parece ser o mais desconfiado. Não perde um só movimento nosso, mesmo estando a quase 100 metros de distância. De um minuto para outro, vários aparecem juntos atrás das folhas, fazendo muito barulho. Parecem estar irritados com a gente. Já que esse bicho gosta de se esconder, vamos usar a mesma estratégia e camuflar o cinegrafista e a câmera. Vamos ver quem vai enxergar quem agora. A ideia dá certo. Os galos da serra começam a se aproximar. Agora é possível ver em detalhes toda a graça e beleza do pássaro. A cor das penas varia conforme a incidência do sol. Do laranja ao dourado. Às vezes, brilham como ouro. O topete em semicírculo é cuidadosamente riscado nas bordas e se movimenta como um leque, cobrindo o bico totalmente. O que deixa em dúvida quem observa. Para que lado está virada a cabeça do pássaro? Em pouco tempo, alguns voam mais baixo e pousam em galhos próximos ao chão. Ainda desconfiados, saem rapidamente. Esse comportamento nos chama a atenção. Chegando na área onde os galos estavam voando baixo, nós acabamos fazendo uma descoberta. Aqui, apesar do solo estar totalmente coberto de folhas, nesta área, os galos limparam com as asas, criando o que os ornitólogos chamam de arena. Cada buraquinho desses é um palco de apresentação de um macho para a fêmea. Aqui, a gente encontrou até uma pena deles. Quando uma fêmea simpatiza com um galinho desse aí, então ela
vem para o palco daquele macho que ela simpatiza, então, nesse momento, ele copula com a fêmea. Mudamos a camuflagem para um ponto mais próximo da arena. 1 hora de espera e nada. 4 deles aparecem rapidamente, fazendo muito barulho. Quando voam de um lado para outro, as asas emitem um som parecido com o de um guizo. 2, 3, 4 horas de espera. E os galos pousam ao redor da arena. Eles agora emitem um som com os bicos movimentando as cabeças para cima e para baixo. Uma fêmea aparece. Começa o ritual de apresentação dos machos. O primeiro a entrar no palco praticamente se joga apressado. 4 machos começam a se exibir. Ficam imóveis como estátuas, mas as penas mais bonitas se eriçam e vão abrindo um leque horizontal lentamente. Em seguida, viram em círculos, sempre mostrando as penas mais bonitas para a fêmea. O cuidado com a retirada das folhas se explica. Nada deve grudar a plumagem. A fêmea faz sua escolha. Justamente o galo que estava mais escondido. Não conseguimos gravar o momento de intimidade do casal. O macho escolhido ainda posa ao lado da fêmea, todo orgulhoso. Os outros 3 desprezados não escondem a irritação. A impressão que se tem ao ver esses pássaros de perto é de que foram criados pela natureza só para dar mais beleza à floresta. Mas como todos os seres vivos, eles têm um papel importante na natureza. Se alimentam exclusivamente de frutas que são engolidas inteiras. Na moela, a polpa da fruta é absorvida e a semente jogada para fora. O galo semeia novas árvores. Procuramos agora entre as rochas o ninho da fêmea. Tarefa difícil. O instinto de proteção da fêmea do galo da serra é surpreendente. Depois de procurarmos muito pelas rochas daqui, acabamos descobrindo um ninho, um verdadeiro esconderijo, uma gruta. Na entrada, existe até um pequeno córrego. O ninho está ali no alto, camuflado na rocha. O lugar é surpreendente. O lugar é escuro, úmido e ao mesmo tempo bonito. A água que forma o córrego desce por raízes que caem por outra entrada da gruta no teto. Aproveitamos a saída da fêmea para filmar o ninho feito de barro e gravetos. 2 ovos estão sendo chocados. É totalmente limpo. Toda sujeira é jogada para fora. A fêmea, sem saber, aduba o solo. As sementes que regurgita germinam com facilidade mesmo dentro da gruta. Apesar da luz de nosso equipamento, a fêmea preocupada volta para o ninho. Decidimos sair para não atrapalhar. Os ovos que vão gerar as aves mais bonitas da floresta não devem ser tão cheios de cuidados à toa. E dentro de pouco tempo, vão dar à vida ainda mais cor. A descoberta de uma cachoeira gigante. Como o nosso repórter ficou debaixo de um rio sem se molhar. E um beija-flor que pesa menos de 3 gramas. Veja a seguir. Aos 36 minutos,
Longitude oeste, 56 graus 48 minutos. Neste quadrante do sul do Pará, aparece como uma veia da floresta o rio Cururu, cortando uma extensa área preservada. É por ele que nós navegamos agora em direção a um afluente desconhecido. Neste ponto se encontram dois afluentes do rio Cururu, o São Marcelo e o Cururumirim. Esse rio só é conhecido através de fotos de satélite e de mapas. Nós vamos ser os primeiros a navegar por aqui. Não sabemos aonde vamos chegar e nem mesmo o que vamos encontrar pela frente. Isso a gente vai descobrir a partir de agora. O rio é estreito e cheio de curvas. A mata ciliar intocada em alguns trechos quase cobre o rio por inteiro. As árvores parecem querer apertar o rio. O resultado, a água invade a mata criando um ambiente típico da Amazônia, o igapó. A floresta inundada é uma necessidade para várias espécies de peixes se alimentarem de frutas que caem das árvores. Com algumas dessas frutas, simulamos a queda. Pacus e matrinchãs estavam esperando. Um exemplo das trocas que ocorrem na natureza. Os peixes se alimentam e prestam um serviço à floresta. Ele está aproveitando esses frutos para se alimentar e ele vai eliminar logo após essas sementes que vão germinar e nascendo aí novas árvores frutíferas. Continuamos subindo o Rio Virgem, que exige muita habilidade dos piloteiros. Em alguns trechos, parece querer deixar passar apenas o barco. Em outros, árvores caídas fecham a passagem completamente. Mas nossos guias estão preparados. Vencido o obstáculo, seguimos viagem. Nas margens, até os bichos estranham a nossa presença. Navegar por aqui exige muito cuidado, por causa do perigo de troncos submersos. Em nosso caminho, tinha um outro tronco e bem aparente. A motosserra entra em ação de novo. Mas o tronco de abiurana, madeira dura, quando parecia ceder, prendeu a máquina bloqueando a passagem. Tenta daqui, tenta dali. Um machado golpeia e vai com o piloteiro para dentro d'água. Nada parecia vencer o troncão. Foi preciso desmontar a motosserra, trocar a corrente e cortar outra parte. Pronto, seguimos. O rio vai se abrindo aos poucos e ganha mais correnteza. A corredeira aumenta. Só conseguimos navegar mais poucos metros. Foi preciso caminhar pela margem para descobrir o que o rio parecia querer esconder. Agora sim, dá para ver que o esforço da subida compensou. Olha só o tamanho da cachoeira. O rio inteiro desce por ela. É uma queda de mais de 50 metros de altura e 100 de largura. Um lugar assim faz qualquer um se sentir pequeno, além de proporcionar uma experiência diferente, ficar debaixo de um rio sem ter que mergulhar para isso. Agora, imagine, se uma cachoeira desse tamanho não aparece numa foto de satélite, quantos pequenos segredos uma floresta intocada consegue guardar do homem? Esses dois pesquisadores da Universidade de São Paulo estão em busca de alguns desses segredos. Com redes quase invisíveis, eles estudam pássaros que, ao voarem de um lado para outro na mata, caem na armadilha. São pássaros exclusivos da Amazônia. Só existem em florestas preservadas. Esse aqui foi o primeiro bicho que a gente pegou hoje de manhã na rede. É um papa-formigas, uma família típica da região tropical. É uma das mais diversificadas em número de espécies.
E eles são ótimos indicadores de uma mata bem conservada. Em 2 viagens à região do Cururu, os pesquisadores já encontraram cerca de 350 espécies conhecidas e estão fazendo descobertas. Esse beija-flor é um dos menores do Brasil. Mede apenas 10 centímetros e pesa pouco menos de 3 gramas. Os estudos ainda não estão concluídos, mas é quase certo se tratar de uma espécie nova. É endêmico da região, aparentemente, e por enquanto ela não é considerada uma espécie para o Brasil. Deve ser uma espécie nova para o Brasil, esse beija-flor. Neste mundo desconhecido, muitos pássaros ainda são segredos, mas existem muitos outros. Só de insetos, a estimativa é de que existam de 5 a 10 milhões de espécies, a maioria desconhecida. O maior mamífero do Brasil é o bicho mais caçado da nossa história. Como o peixe-boi sobreviveu a 500 anos de perseguição? Veja daqui a pouco. Ele é o maior mamífero do Brasil. Vive nas águas amazônicas. Mas por ter que respirar na superfície, se tornou o animal mais caçado na história do país. Rio Negro, Amazonas. Estamos navegando em direção a um afluente muito preservado, o rio Kiuini. Queremos encontrar um peixe-boi em estado selvagem. Nossa viagem de 300 quilômetros dura um dia e uma noite. Milhares de peixes-boi viviam nessas águas. Hoje, para encontrar um, só em lugares distantes da civilização. De lancha, procuramos lagos marginais, onde o peixe-boi se alimenta da vegetação aquática. Observamos atentamente o espelho d'água, à espera do momento em que o animal respira. Mas nenhum sinal dele. Encontrar um peixe-boi em ambiente natural é difícil. Entender o porquê é fácil. No tempo em que o Brasil ainda era colônia portuguesa, eles já eram caçados intensamente. Há relatos de que no século XVII, os holandeses levavam daqui, por ano, 20 navios carregados de peixes-boi. Eles eram milhares e comuns nessas águas, animais dóceis, mansos, que aprenderam a ter medo do homem. Hoje, são raros e, apesar disso, continuam sendo perseguidos e caçados. 6 dias de muita espera e nada. No último remanso onde procuramos o peixe-boi no amanhecer, só avistamos botos tucuxis. E encontramos um caboclo que tem suas explicações para a raridade do bicho. Ele vê um motor desse e já sabe que é gente. A zoada do motor desse já sabe que é gente. Ele vai cuidando de se fartar, se fugir. Porque ele sabe que o homem devora a vida dele. O senhor já caçou peixe-boi? Eu já mandei matando uns. Tanto eu como os outros mandamos matando. Agora nós paremos porque é proibido, né? A gente sempre se ausenta um pouco, mata mais ao curto, né? Quantos peixe-boi o senhor já matou na vida? Rapaz, durante a minha vida toda eu não acho que talvez uns 50, 40 por aí. O homem precisa matar para viver? Rapaz, certas coisas, tudo ele tem que matar para poder, porque ele não pode comer vivo. Seu Manuel Miguel fala com experiência de quem vive na selva e respeita a lei da selva, a da sobrevivência. Mas será que hoje ele sobreviveria da caça ao peixe-boi? Não dava para viver porque se tornou difícil para se matar e não se pode, como diz, fazer o ramo porque não dá para viver. Esta foto é de 1921, o resultado de um dia de pesca no rio Purus, no Pará. 22 peixes-boi abatidos.
Essa outra tem apenas 3 anos, no mesmo rio. Nela aparece o detalhe dos pedaços de madeira enfiados nas narinas para matar o bicho asfixiado. As agressões ao maior animal brasileiro nunca pararam, apesar da caça ser proibida. O Centro de Preservação e Pesquisa de Mamíferos Aquáticos, em Balbina, funciona como um hospital de peixes-boi. Os 13 que estão aqui chegaram quase mortos, apreendidos pelo Ibama. Moju foi o último a chegar e traz na cabeça a marca da crueldade. Levou um golpe de facão na cabeça, né? Ainda era um bebê? Era um bebê, tinha 1 mês de idade. No máximo 1 mês, a gente estima entre 20 e 30 dias de idade. Esses exemplares desse tanque já estão aqui há 6 meses. E depois de receberem muito carinho, ficam completamente dóceis. Estão acostumados a tomar leite de mamadeira. Essa é uma maneira de alimentá-los com mais facilidade? Sim, deles receberem, né, o alimento que eles necessitam, até os 2 anos de idade. O peixe-boi se reproduz de forma lenta. A gestação dura 13 meses. A mãe amamenta o filhote por 2 anos e só depois se reproduz de novo. Esse fato, frente à forte predação, faz dele extinto em vários rios da Amazônia. A estimativa é de que só neste século, mais de 300 mil foram mortos. E o prejuízo desta agressão não é apenas desta espécie. Com a diminuição da população de peixes-boi, é certa a diminuição da quantidade de peixes. O peixe-boi tem uma importante função ecológica, controlando o crescimento exagerado das plantas aquáticas, evitando assim obstruções de canais e rios. Ao alimentar de plantas aquáticas, promove com seus excrementos a adubação dos ambientes em que vive, havendo, consequentemente, um aumento da disponibilidade de alimentos, da sobrevivência de larvas e alevinos e da produtividade pesqueira. As consequências das agressões à natureza são sempre uma certeza. Incerto é o futuro dessa espécie. O que mais me dói é que ele chegou na Amazônia há cerca de 40 milhões de anos atrás. Em 500 anos, o homem, nós conseguimos quase que exterminá-lo sem conhecê-lo totalmente. No meio da floresta amazônica, nossos repórteres cara a cara com uma lenda. Daqui a pouco você vai ver e ouvir o canto do Irapuru, o músico da mata. 174 que liga Manaus a Boa Vista, em Roraima. E aqui, na beira da estrada, nesta árvore, encontramos o brilho de fogo. Quem descobriu o brilho de fogo aqui foi o ornitólogo Robson Esteves. Foi só esperar 1 hora para o beija-flor aparecer na flor rabo de arara. Exibindo em seus 20 centímetros a longa cauda cruzada. Definir a cor dele é tarefa difícil. As penas da cauda exibem tons que variam com o brilho do sol. Mesmo pousado, é o sol quem faz a cor vinho escuro brilhar como vermelho fogo. E o papo parece ser de ouro. Não é à toa que é considerado o mais bonito beija-flor do Brasil. O beija-flor brilho de fogo é comum aqui? Não, ele não é comum, não. Ele é um pouco difícil de encontrar. Nessa região aqui, entre Balbina e Figueiredo, um raio de mais ou menos 80 a 90 quilômetros, eu já consegui identificar em 4 locais diferentes. Mas vamos atrás de um pássaro mais do que raro. Uma lenda. O Uirapuru. Estamos na reserva biológica do Atumã, Balbina, Amazonas. Uma área de floresta densa. Encontrar um passarinho de 12 centímetros, cercado e protegido pela mata e por lendas, é quase uma loteria. Uma das lendas mais conhecidas é de uma tribo indígena que tinha uma índia muito bonita, né? E que se apaixonou pelo cacique
E o cacique, por sua vez, se apaixonou por uma outra índia. Então, ela, apaixonada, pediu a Deus Tupã que a transformasse num pássaro de um canto diferente. E daí, pela sua tristeza, né, ela foi transformada no Irapuru com um canto assim meio triste, né? O Irapuru habita o chamado subbosque da floresta, a mata mais baixa. Vive caçando insetos nas áreas sombreadas e úmidas. Reproduzimos a gravação do canto. Uma pausa à espera da resposta. Para nossa surpresa, na terceira tentativa, mas de que ponto da floresta vem o canto? Continuamos reproduzindo a gravação e o passarinho que guarda território surge do nada procurando o suposto invasor. Ele é rápido, não para de cantar e procura se esconder. Insistimos e em poucos minutos ficamos frente a frente com uma das mais populares lendas da Amazônia. Uma das lendas do Irapuru diz que quem ouve o canto desse pássaro tem felicidade o resto da vida. Isso é uma coisa que fica difícil a gente saber, mas o fato é que ouvindo esse passarinho cantar a menos de 10 metros daqui de onde eu estou, a sensação que a gente tem é de paz, harmonia, equilíbrio. É uma coisa de deixar a gente arrepiado. O canto lembra as notas de uma flauta, mas é carregado de magia. As estrofes são variadas, 4 cantos diferentes. Não é à toa que também é chamado de músico da mata. Outra lenda fala que quando o Irapuru canta, todos os pássaros se calam. Curiosamente, não ouvimos nenhum outro canto a não ser o dele. Durante 1 hora ficamos admirando o canto até que a lenda voou floresta dentro. Deixamos a reserva em silêncio, com a voz misteriosa da floresta ainda ecoando em nossas mentes. Nosso guia de selva arrisca uma cantiga. Canta teu canto, Irapuru, suplica a preservação. Canta teu canto, Irapuru, que irás proteger uma grande nação. Talvez o canto do Irapuru seja de amor pelo acasalamento dos galos da serra. Talvez de tristeza pelos peixes-boi. Talvez de alegria pelo predador que se farta ou pela presa que escapa. Ou quem sabe, seja um canto mágico o suficiente para manter protegida a maior floresta do mundo e seu mundo de mistérios. O homem é quem vai decidir o significado deste canto.